O Senhor é indulgente, é favorável. Como nós já escutamos há cerca de 2 domingos a parábola do joio e do trigo, então eu vou me concentrar um pouquinho mais hoje na nossa reflexão homilética, na primeira leitura, que é uma das páginas mais belas e mais profundas da Sagrada Escritura. Isso nos revela apenas uma coisa: nós católicos precisamos redescobrir a importância do Antigo Testamento na nossa vida cristã e na nossa teologia. Infelizmente nós temos ideias errôneas sobre o Antigo Testamento, que combatidas pela igreja, inclusive no século II depois de Cristo, mas como se diz, heresias sempre são renovadas e apresentadas em uma outra roupagem. Há aqueles católicos mal formados, mal catequizados que dizem: eu gosto de ler somente o Novo Testamento, porque o Novo Testamento apresenta um Deus bom, um Deus misericordioso. Eu não gosto de ler o Antigo Testamento, porque é um Deus violento, que tem muita guerra, que manda matar. Isso é uma ignorância crassa, que precisa ser vencida. Isso não faz justiça ao Antigo Testamento. Na realidade, a nossa dificuldade com a Bíblia não é por causa da Bíblia em si mesma, mas a nossa incapacidade de entender o seu jeito de dizer, que nós chamamos gêneros literários. Aí a importância então de nós procurarmos formações bíblicas, buscarmos, por exemplo, uma catequese de adultos. Lá na minha paróquia, por exemplo, eu reorganizei a catequese de adultos. Eu sempre digo que a catequese de adultos não é somente para quem está procurando sacramento e quem não tem. É para aquele católico que deseja também se aprofundar na fé. As nossas comunidades deveriam possibilitar, cada um segundo a sua natureza, o seu limite, essa formação e esse aprofundamento na fé. Nós precisamos disso. Você está aqui no Santuário da Vida exatamente porque você tem sede de Deus. E muitas pessoas, inclusive quando eu venho aqui ao santuário, presidir a Santa Missa, mandam mensagem para mim no Messenger, nas redes sociais da paróquia, falando: olha, padre, eu te agradeço pelas homilias catequéticas. Talvez é uma marca que ficou do padre Alisson. E o fato de estar aqui exatamente é para isso, para que você na sua casa, você que às vezes não teve a oportunidade de se aprofundar na sua catequese, talvez morando num rincão do Brasil que o padre não passa uma vez a cada 2 meses, olha a importância de você acompanhar então a nossa Santa Missa e poder aprender conosco e celebrar de onde você está. Por que o padre fez essa introdução? A primeira leitura nós vemos aqui Moisés. Nós estamos no livro do Êxodo, lá no capítulo 20 de Êxodo. Moisés recebeu em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Claro que a versão que nós aprendemos é uma versão catequética. Você na sua casa, e você que está aqui, você sabe decorar os 10 mandamentos? Não precisa falar não, eu não quero que ninguém passe vergonha, espero que ninguém vai passar vergonha aqui. Mas nós aprendemos na nossa catequese os 10 mandamentos. E olha que bonito, nos 10 mandamentos, nós podemos dividi-los em 2 partes. Como que eram 2 tábuas de pedra. A primeira parte, os 3 primeiros mandamentos, dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda. E por que a primeira tábua, esses 3 primeiros mandamentos, coloca Deus em primeiro lugar? Pois aquele que tem fé, o que vem em primeiro lugar? Não é o próximo, não é ele mesmo, é o próprio Deus. Quando nós temos fé, Deus é o centro da nossa vida. E nós estamos aqui, devemos falar: será que nós vivemos esse amor a Deus com toda a força do nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento? A segunda tábua dos mandamentos, que é do 4º ao 10º, aí fala da nossa relação com os outros. Não é interessante que o primeiro mandamento da segunda tábua, que é o 4º mandamento, é honrar pai e mãe. Porque no entendimento da Sagrada Escritura, a nossa vivência do amor a Deus passa pela realidade mais fundamental, que é o amor que começa em nossas casas. E depois vai entrar os outros: não matar, não pecar contra a castidade, que lá na Bíblia está: não cometerás adultério, não furtar, e assim vai por diante. Olha, esses 2 mandamentos, Moisés lá em Êxodo, esses 10 mandamentos, que Santo Agostinho que fez assim, para uma maneira didática, mas lá na Bíblia nós temos um pouco mais estendido, uma fala bíblica, mas o conteúdo é o mesmo. Então Moisés que recebe as tábuas, os mandamentos de Deus, ele sobe o Monte Horebe.
Mas o que acontece? Enquanto Moisés está lá diante de Deus, o que o povo faz? Vocês se lembram? O povo não sabe esperar. O povo não sabe confiar que seu líder está diante de Deus rezando. O povo faz um bezerro de ouro. É o pecado da idolatria. O bezerro de ouro não significa que se fosse um Deus, mas alguma coisa que lembrasse talvez Deus, e começam a adorar esse bezerro de ouro. O que acontece quando Moisés desce do Horebe? Ele vê aquela situação. E aí ontem nós vimos que Moisés, vendo essa situação, a primeira leitura nos disse que ele se encheu de ira e arremessou por terra as tábuas, quebrando-as no sopé da montanha. Olha a ira de Moisés. Quebrou aquilo que foi escrito por Deus em tábuas de pedra, ele quebrou. Por que ele quebrou? Porque as tábuas são sinais da aliança do povo de Deus com Deus. São as cláusulas. Por exemplo, quem é casado? Quem é casado na igreja não tem um símbolo que usa no dedo? Não é a aliança? Qual que é a aliança entre Deus e o povo? É a lei, os mandamentos. Moisés quebra porque o povo quebrou a aliança. Não foi Deus quem quebrou, foi o povo que não soube esperar e caiu no pecado da idolatria. E hoje a primeira leitura, nós vemos uma mudança, porque Moisés vai diante de Deus, vai interceder pelo povo, e Deus se revela a Moisés como um Deus de misericórdia. Não nega o pecado do povo, o pecado da idolatria, que tenta colocar Deus, outra coisa no lugar de Deus. E aqui nós católicos, você que é católico, eu sei que muitos católicos hoje são atacados por aqueles que pertencem a outras denominações religiosas, que dizem que nós católicos somos idólatras. Tem que estudar um pouco mais a Bíblia. Nós não somos idólatras. O que é idolatria na Bíblia? É colocar qualquer realidade no lugar de Deus, absolutizando-a. Por exemplo, se você coloca o dinheiro como fundamento da sua vida, o que o dinheiro é? Um ídolo. Ele ocupou o lugar de Deus no seu coração. Se você colocou a beleza, se você colocou uma ideia, porque no altar do coração do homem só existe um lugar para uma coisa em primeiro lugar, para Deus. Então a idolatria tem várias formas. Nós católicos usamos as imagens, os ortodoxos os ícones, não para adorar imagens, nós não adoramos imagens. Qualquer católico sabe disso, que a nossa fé é na fé no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. As imagens são o quê? Uma pedagogia, um instrumento para nos ajudar a ter uma experiência com Deus. Quando alguém fala, vocês católicos são idosos, eu falo, não senhor, a igreja nunca pregou isso. Onde está isso no catecismo da igreja católica? Eu sempre digo o seguinte, que a imagem, e vocês veem aqui no santuário, não temos as imagens, temos algumas imagens de escultura, mas nós temos ícones, isso daqui são ícones. A palavra ícone significa imagem. Veja, alguém está adorando a imagem aqui? Não está? As imagens servem para quê? Olhando aqui, preparar o nosso espaço litúrgico. Quem sabe um dia o padre vem aqui e explica um pouco essas imagens para você, para nos levar a Deus. Qual que é o centro? Não é Jesus? Então, as imagens é como se fosse uma fotografia. A gente está vendo aqui agora a imagem de São José, uma fotografia. Você não tem a fotografia da sua mãe na sua casa, lá na estante? Você quando olha para a fotografia não é a sua mãe, lembra a sua mãe, remete a sua mãe, você não está adorando a fotografia, ela existe para uma questão, lembrar um fato da sua vida, é a mesma coisa. Então vamos devagar com o andor, como diz o ditado, que o santo é de barro, a gente tem que ser pé no chão, não é isso? Agora vamos ver, Moisés aqui reconhece que Deus é misericordioso. Olha a importância de conhecer a Bíblia. Lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus se revela, fala assim, que Deus, o que aparece em primeiro lugar? Que Deus pune até a quarta geração e depois aparece a misericórdia divina. Aparece isso lá em Êxodo 20. Agora em Êxodo, que nós acabamos de escutar agora, em Êxodo 33, não aparece a justiça, aparece a misericórdia. O Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações. Ora, Moisés, diante do pecado do povo que pecou, Moisés reconhece que o que vem antes não é a justiça divina, o que vem antes é a sua misericórdia. Porque a maneira como Deus ama o seu povo pecador é fazendo com que esse povo, mesmo pecando, possa se encontrar com ele. E olha como que a leitura termina. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Olha a importância de entender a Bíblia. Quem ficou 40 dias e 40 noites no deserto? Vocês se lembram? Jesus. Se você não entende o Antigo Testamento, você não vai entender nada sobre Jesus. Sem comer pão e nem beber água. Jesus também lá no Evangelho não comeu nem pão nem água.
e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ou seja, aquela primeira tábua que foi quebrada, agora Moisés reescreve, porque Moisés entende que a lei, ela é sinal da misericórdia e do amor do Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E o povo de Israel, mesmo sendo infiel a Deus por longo de todos os séculos, mas Deus sempre se manifestará e permanecerá fiel à sua aliança. Tanto é verdade que para nós católicos, que nós falamos quando a gente for celebrar, este é o cálice da nova e eterna aliança. Para nós cristãos, como que a lei é vivida? Não em tábuas de pedra, mas é vivida onde? Na tábua do coração. Deus agora, por meio de seu Filho Jesus, escreve no seu coração a lei. Não porque nós merecemos, mas porque Cristo, na sua infinita bondade, torna possível a nossa aliança com o Senhor. Nós vamos continuar essa Santa Missa, porque celebrar a Eucaristia é renovar essa única aliança na história bíblica que vem lá com Moisés, desde com Noé, e se realiza plenamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.